Para mim, religião são os caminhos que os seres humanos criaram para acessar uma espiritualidade que é interna. Eu acho que são duas coisas que a gente pode discutir aqui que são bem interessantes. Uma é o medo da gente olhar para dentro de nós. Dá medo. Você vai encontrar coisas ali que talvez você não queira encontrar, que você não queira enfrentar. Você vai encontrar suas fraquezas, suas mentiras, seus fingimentos, tudo aquilo que você jura por Deus que não é você, mas quando você mergulha para dentro, você fala, pô, não posso mentir para mim mesmo. E tem pessoas que talvez não façam nada disso, mas que são pessoas que vivem da forma que a gente acha que seria a que Deus gostaria. Que são pessoas justas, que são pessoas que não julgam os outros, que são pessoas disponíveis, que ajudam, mas que você não vê elas falando de religiosidade, você não vê necessariamente ela rezando. E hoje eu não sei se falasse, pô, vai discutir Deus com seus netos? Eu não sei fazer isso, Ju. Eu não sei fazer isso. Eu discuto tudo com eles. Deus, não. Eu sigo com essa opinião. É uma jornada individual. Oiê, queridos telespectadores. Aqui estamos nós, no nosso Dois Não Pode. Eu, Augusto Pinto e... Juliana Mansur. E hoje a gente vai falar de... Ju, o tema hoje é legal, viu? Eu gosto muito de falar dele. É difícil, é um desafio para nós, por isso eu vou ler. Eu fiz uma sinopse grande, mas eu não vou ler toda ela, porque eu acho que aí esvazia o nosso debate. Mas eu vou ler só o primeiro parágrafo, que acho que dá uma colocação boa para a gente começar. Qual é a origem da palavra religião? É um termo em latim que é religare, que significa você se reconectar com Deus. Agora, só se reconecta quem está desconectado. Isso significa que a origem de todas as religiões foi tentar reconduzir, vou usar um termo aqui pesado, uma manada de seres humanos selvagens, que é o que a gente era na origem dos tempos, né, aos princípios propostos pela Bíblia. Em particular, pelo Velho Testamento, que é igual a Torá para quem não sabe, a Torá e o Velho Testamento são exatamente a mesma coisa. E é um Deus... eu gosto de ler a Bíblia não como religião, mas como história, né? Acho legal. Acho que a Bíblia é um livro de história muito legal. E quando você lê o Velho Testamento e compara com o Novo Testamento, é como se fossem dois livros diferentes. O Velho Testamento mostra um Deus duro, pesado, que estimula o ódio, a destruição de quem não concorda com a religião judaica. E o Deus do Novo Testamento é o Deus pela imagem de Jesus Cristo, do amor, da igualdade, da fraternidade. Então, é como se fossem duas Bíblias, né? E a gente vai estar falando um pouco disso tudo, né? Então, eu vou começar perguntando para a Ju. Ju, o que é religião para você? Bom, para mim, religião são os caminhos que os seres humanos criaram para acessar uma espiritualidade que é interna em cada um de nós. Então, na minha ótica, a religião são estradas que muitas pessoas não conseguem acessar diretamente sua espiritualidade sozinhos, então elas pegam essas estradas para chegar na fé delas, né? A fé é o quê? A fé é aquilo que a gente não vê, né? Ter fé é acreditar no que não se vê. Então, para muitas pessoas, para que isso fique um pouco mais concreto, elas precisam de um trajeto. E aí eu acho que existem as religiões que foram feitas por homens e por isso tem muitas falhas. Mas que, na minha opinião, são todas super importantes, porque todas elas levam pessoas para a sua fé. Então, essa é a minha visão. Eu sou uma pessoa mais espiritualizada, que transito e aceito todas elas. Eu acho que todas têm uma riqueza para me trazer, né? E nenhuma tem uma verdade absoluta. Mas são caminhos para mim. Caminhos, e cada um pode pegar um desses caminhos para acessar aquilo que está lá dentro do seu coração. O que é a verdade absoluta para você? Não existe verdade absoluta. É Deus? A verdade absoluta é Deus. Você fala, pô, por trás de tudo que eu acredito e o que motiva tudo que eu faço é uma crença maior de que existe uma verdade absoluta, e a verdade absoluta é a bondade, é a justiça,
eu acreditar que todas as pessoas são iguais perante Deus, né? Isso nos leva a um outro ponto que você falou aqui que eu acho interessante, que é a crença, né? Não existe religião sem crença, sem credo. Isso significa que, como credo não é uma coisa que você possa explicar, nem ver, você tem que acreditar incondicionalmente. Isso nos leva aos dogmas que existem nas religiões. Só que quando você compara os dogmas, vamos pegar dois extremos aqui, as religiões de origem cristã, judaísmo, catolicismo, os evangélicos e, do outro lado, o islamismo, que é o outro extremo. Os credos não são os mesmos. São Isso diferentes. não é digamos assim, um motor de conflitos? Quando você coloca extremos juntos, tendo que conviver numa sociedade com credos diferentes, é encrenca na veia, não é? Em alguns lugares sim, em outros não. Aqui no Brasil existe uma mistureba boa que você gosta. Eu adoro, chama-se... Sincretismo. Sincretismo. O que é o sincretismo, gente? Eu li um livro fascinante recentemente sobre a origem das religiões africanas, né? A história de uma escrava africana que veio para o Brasil, veio para a Bahia, aí ela se libertou, ela conseguiu a liberdade, ela comprou a liberdade dela trabalhando e ela virou uma empresária de sucesso na Bahia, mas ela se envolveu com um ramo das religiões africanas que era de origem islâmica, chamavam-se mussurumins. Mussurumins eram os africanos islâmicos, mas que não abriam mão da sua religião de origem africana. E aí eles começaram a se misturar com o catolicismo, porque os portugueses eram extremamente católicos, e os africanos, sejam religiões de origem africana ou os mussurumins, que eram africanos islâmicos, começaram a curtir uma vez por ano e lavar a Igreja do Bonfim. E eles começaram a curtir as festas católicas. E aí começou a misturar tudo. Iemanjá, Senhor do Bonfim, os cultos africanos que eu não entendo nada, e virou o sincretismo, que é essa mistureba convivendo harmonicamente. Então, sei lá, Réveillon, eles iam na missa, depois eles iam jogar uma oferenda para Iemanjá e está tudo certo. Isso permanece até hoje. E as pessoas nem percebem, né? Mas você pega pessoas absolutamente católicas, judeus, e que estão lá pulando as 7 ondas, que são para os orixás. Que são para os orixás. Não é... É para Iemanjá, Iemanjá, entendeu? Porque tem um monte de orixá. Não vou me atrever a entrar nisso, que eu não entendo nada. Agora eu pergunto para você. Sabe quantos países do mundo tem secretismo? Só o nosso. Só o Brasil. Isso explica um pouco da nossa cultura, que é uma cultura misturada de relaxamento. A gente tem preconceito, mas não se compara ao preconceito que existe nos outros países. Tudo isso está um pouco relacionado ao sincretismo que veio da Bahia. Isso faz com que a gente se respeite mais nessas diferenças religiosas? Eu diria que a gente se aceita, né? Porque o respeitar é um pouco mais profundo, mas a gente se aceita. Ninguém vai questionar, não. Questionar. Na minha família tem umas pessoas que gostam de falar tá errado, gente. Essa questão. Não tá. Acho que os dois estão certos, mas só é estranho. Vai. Mas, enfim, a gente não questiona, né? Você é evangélico? Tá tudo bem. Por exemplo, né? Esse é um exemplo clássico, que a maioria dos brasileiros vai se identificar. Eu sou católico, por exemplo, mas qual o problema de, no sábado, tomar um passe numa sessão espírita? Vai me fazer bem. Você está misturando, mas está tudo certo. Tem gente que é mais assim, né? E quando você olha, eu não sou religioso, eu queria começar fazendo essa ressalva. Eu não gosto das religiões e respeito muito a opinião da Ju, que acha que as religiões nos reconduzem para o nosso Deus, nos religa com o nosso Deus interior. Mas eu acho que para algumas pessoas é necessário. As religiões são dogmáticas, são sectárias. Elas são humanas, né? São feitas por homens. Né? Falar, olha, se você não é evangélico, não. Católico não é. Tem que ser evangélico. Você não é espírita, se você não é islâmico, eu não acredito em nada disso. Eu acho papagaiada.
Eu acho que o nosso Deus é o interior. Se a gente acha um caminho para o nosso Deus interior, qualquer que seja, esse caminho está perfeito. Mas eu respeito as religiões, eu aceito as religiões. Então eu mesmo vou no centro espírita tomar passe de vez em quando, que eu acho que aquela energia é boa, eu não sei explicar direito, mas eu vou lá, saio de lá me sentindo bem. Qual é o problema? E também pulo as 7 ondas, então é aceitação. Eu também transito bem. Agora, a espiritualidade, o buraco é mais embaixo, né, Ju? Fala um pouco de espiritualidade. Porque a espiritualidade, você tem que buscar, né? Você tem que olhar para dentro, você tem que achar uma conexão. A espiritualidade real, eu acho que é ela que vai te sustentar numa hora que o calo apertar de fato, né? Na hora que você estiver passando por uma questão muito forte na sua vida, não são só as orações prontas que vão te ajudar. É você ter certeza absoluta que existe algo maior, que tem um entendimento maior daquilo que você está vivendo e que você entrega aquilo. E isso é fé. E a fé não é só você ir lá e rezar 2 Pai Nosso, 2 Ave Marias. A fé é uma certeza, né? A fé é certeza absoluta de algo. Tudo que a gente tem fé, eu tenho certeza que a gente consegue fazer. Se eu tiver fé que eu abro a janela no 20º andar e eu vou voar, eu tenho certeza que eu vou. É que eu não tenho essa crença. Eu não acredito nisso, mas eu tenho certeza que se eu acreditar, isso acontece. Então, a nossa fé de que existe algo além da gente, existe um Deus, seja ele uma energia, uma luz, um cara barbudo, a forma que você quiser dar, uma partícula em cada um de nós, não importa. Se você tem essa certeza, tudo na vida fica mais leve, porque senão não tem muita explicação, né? A natureza, qual a explicação para a natureza? Qual a explicação para o ser humano, para o funcionamento do corpo? Uma gestação. Não dá para explicar. Mas eu acho que o contraponto da fé, porque algumas pessoas têm fé e outras não têm, né? E se denominam ateus ou ateias, a gente vai voltar nesse assunto. Eu acho que são 2 coisas que a gente pode discutir aqui que são bem interessantes. Uma é o medo da gente olhar para dentro de nós. Dá medo. Você vai encontrar coisas ali que talvez você não queira encontrar, que você não queira enfrentar. Você vai encontrar suas fraquezas, suas mentiras, seus fingimentos, tudo aquilo que você jura por Deus que não é você, mas quando você mergulha para dentro, você fala, pô, não posso mentir para mim mesmo. Então, isso faz com que muita gente prefira se denominar ateu do que ter que entrar para dentro de si e enfrentar o seu verdadeiro eu. Ponto legal para a gente debater. E o outro é a morte. Porque qualquer fé absoluta tem que ser confrontada com a morte. Porque todos nós sabemos que a única certeza é a coisa que a gente menos sabe lidar. E a gente fala, bom, mas e daí? Aí eu morri, o que vai acontecer? Me acha um ser humano na face da Terra que sabe dar essa resposta. Não existe. Então, como é que você vai ter uma fé absoluta se ninguém te contou? Se você tem certeza absoluta que você não sabe o que vai te acontecer no instante seguinte à tua morte? Justamente por isso. Porque é tão duvidoso que a gente tem que acreditar em alguma coisa. Entendeu? Se você não acredita em nada, aquilo vai dar muito medo. Eu não sei o que tem ali, mas se eu tenho fé que existe algo ali, eu não sei exatamente como, que formato, mas eu acredito que tem uma energia, um Deus, seja ele como for, e que, eu não sei, fé não se explica, né? Se sente. A fé, para mim, é um sentimento. Ela é difícil colocar em palavras porque você sente, você não... Eu não acho que é uma coisa muito explicável, sabe? A fé é uma coisa que você sente dentro de você. E é uma certeza que você tem de determinadas situações. Posso viajar um pouquinho para Nárnia? Não Rapidinho. sei, eu vou deixar ali os nossos jogadores, qualquer coisa, levanta pessoal, uma bandeira vermelha, por favor. Natan, posso viajar para Nárnia? 5 minutos? Natan deixou. 3, 5 é muito. Natan é o nosso... chefe criativo aqui, o dono do estúdio, do pedaço, o cara que manja pra burro disso. Vocês vão conhecer em breve. É verdade, vou fazer um episódio com o Natan, né? Tô dando um spoilerzinho aqui. Então, viajando pra Nárnia, eu estudei Cabala. Eu também. Você também estudou comigo. Então, você vai lembrar disso, que é uma coisa básica da Cabala. A Cabala explica o Gênesis, que é a saída de Adão e Eva do paraíso,
usando uma imagem. É uma imagem, isso não é realidade, tá? Isso é uma coisa para a gente pensar. Imagética. Imagética, que existem duas árvores para você evoluir. Uma é a árvore do conhecimento, que foi a opção que Adão fez quando ele decidiu sair do Jardim do Éden. A partir de agora, estou por minha conta e risco, não dependo mais de Deus. Então, eu dependo do quê? Do meu conhecimento. Então, a árvore do conhecimento significa, negão, você vai ter que sair da estaca zero. E aprender. Vai ter que entender a natureza usando a tua mente. A tua mente não é Deus, você, é a tua mente. Tá? E existe uma outra árvore, que é a árvore da vida. A árvore da vida, na imagem lá da Cabala, é uma árvore com 10 níveis. O nível do chão é nós aqui, vivendo com todos os nossos erros, nossos defeitos, e tentando galgar. O 10º nível é Deus, que é inexplicável, incompreensível. A árvore da vida você não tem que entender, você tem que sentir. Você evolui à medida que você consegue sentir o mundo de uma forma mais justa, de uma forma mais honesta, de uma forma mais complacente. Você vai galgando. Ela, na verdade, ela tem 2 lados, né? Um lado é julgamento, que nós já falamos aqui, o outro lado é misericórdia. Mas você só evolui realmente se você equilibrar e for pela coluna no meio até se aproximar de Deus. E o outro caminho é o conhecimento. Por que as religiões são muito difíceis de serem praticadas? Porque elas tentam explicar Deus. E nós, como somos analíticos, o cérebro humano é analítico, a gente tenta explicar Deus com palavras. A gente não consegue. Aí qual é o caminho mais fácil? Vira ateu. Você acha que o ateu não acredita na perfeição da natureza? Ele só não sabe explicar. Ele só não sabe explicar. Então, de preguiça de discutir esse assunto... Isso é preguiça, não sabe explicar. Não acho que é preguiça. Espera aí, tem gente que gasta... Você pegar um rabino, ele dedica... Nada contra os rabinos e nem a religião judaica, pelo amor de Deus. A Cabala é judaísmo em boa parte. Mas o rabino, ele tenta explicar tudo pela Torá, que é o Velho Testamento. Não dá para explicar. Você não consegue explicar. Explica uma folha, explica uma fruta, explica uma flor, explica... Uma gestação. Uma gestação, meu Deus! O primeiro sorriso de um filho, você lembra do primeiro sorriso do seu filho? A gente chora quando lembra. Seu olho ficou brilhando. Ai, lindos, lindos! Porque emociona quando você vê o seu filho dar o primeiro sorriso, quando ele fala... Pô, explica isso, gente. Você vê o batimento do coração do filho na barriga. Então, para mim, religião é a árvore do conhecimento. Espiritualidade é a árvore da vida. Pode ser. Gosto. Olha, concordo. Olha que coisa difícil. Raro. Vocês estão vendo um momento raro. Agora, vamos lá. Existem pessoas que são espiritualizadas ou que frequentam religiões e que estão lá, vão nos seus cultos, nas suas missas e rezam, e tem o hábito e fala disso, estuda. E tem pessoas que talvez não façam nada disso, mas que são pessoas que vivem da forma que a gente acha que seria a que Deus gostaria. Que são pessoas justas, que são pessoas que não julgam os outros, que são pessoas disponíveis, que ajudam, mas que você não vê elas falando de religiosidade, você não vê necessariamente ela rezando. Tá errado? Não, são as pessoas mais evoluídas espiritualmente. São as mais evoluídas. Eu acredito em reencarnação e respeito totalmente quem não acredita. Quando você Eu vou quebrar isso que você falou. O Wade seria essa pessoa. Falou que são as pessoas mais evoluídas. O Wade seria essa pessoa. Não. Vamos lá. Eu não quero, por enquanto, eu prefiro não rotular, tá? Então, eu quero dizer o seguinte: de repente, você está fazendo uma viagem pelo interior do Brasil. E você... Já aconteceu isso comigo. Você senta num boteco, numa estrada, no meio do nada, e vem um caipira te servir uma cerveja. Você fala, pô, senta aqui, toma uma cerveja comigo e vamos conversar. E você está diante de uma pessoa analfabeta, no meio do nada, que te dá uma lição de vida, que fala coisas incríveis. Como assim, cara pálida? Porque você está tentando julgar pela árvore de conhecimento. Aquele cara não tem conhecimento, mas ele tem espiritualidade, ele é um espírito velho. O espírito velho é alguém que já viveu múltiplas vidas, múltiplas experiências.
Você vai num teatro. Aí tem vários atores e um cenário. Tem o dono da casa, tem a dona da casa, tem o mordomo, tem o cara que faz a limpeza. Quem é o ator principal ali? Depende de quem escreveu o roteiro. Tem que ser o dono da casa? Não, cara pálida, não tem. Então a gente rotula pela árvore de conhecimento, que vive de rótulos. Ah, se você estudou, se você tem diploma, se você é rico, você é mais importante que o ignorante. Não. Um chinesinho plantando arroz lá no meio do nada pode ser um espírito velho que pode dar uma lição de vida para o Xi Jinping, gente. Pode. Entendeu? Ou não. Mas eu estou usando o exemplo dele, do Wade, porque ele é uma pessoa das melhores que eu conheço, que vive de acordo com tudo que seria o correto. É um ser espiritual. Wade, estou te elogiando. Mas é um você também sempre fala, ele precisava trabalhar o lado espiritual dele. Então, eu tô te nesse conflito, explicar. porque ele não é uma pessoa que fique buscando. Eu sou uma pessoa que eu vou na cabala, eu estudo a cabala, eu medito, eu faço buscas de evolução. Eu vou explicar para você. Ele não faz as buscas. Até porque eu devo essa explicação pro Wade, que eu nunca dei no particular, vou dar em público, né? O Wade é meu querido genro que eu amo, meu filho, Wade, amo o Wade. O Wade é uma pessoa profundamente espiritual, porque ele tem uma inteligência interior que ele não se dá conta, mas ele tem medo de enfrentar isso. Porque o Wade não gosta de mergulhar para dentro de si, tenta discutir esse assunto com ele. É impossível. Ele não gosta, ele foge disso. Porque é um tema que ele se sente desconfortável. E eu acho que uma pessoa... Vamos imaginar que a vida não seja... é porque ele se sente desconfortável, porque é polêmico. Deixa eu concluir o raciocínio. Que a vida seja uma escada. Nós estamos num degrau da escada, você olha para baixo, tem um monte de gente que você pode ajudar a dar a mão e ajudar a puxar. O Wade faz isso o tempo todo na escada. Ele está sempre dando a mão e puxando gente para o nível dele e tentando até levar para cima, se ele puder. E tem gente acima de nós. Alguns, se você der a mão, vai te dar a mão, mas a grande maioria quer que você se lixe no nível que você caia da escada. Que você caia da escada. Essa é a dureza da imagem da escada evolutiva da vida. O Wade é um cara que está possivelmente num degrau muito acima do meu, eu acho que ele está, espiritualmente falando, mas a hora que eu precisar, ele me dá a mão. Mas ele não quer discutir isso, e se ele discutisse isso, ele podia galgar outros degraus acima, muito acima de mim, entendeu? Então, isso que eu digo, eu acho que a gente tem que falar de espiritualidade, a gente tem que discutir, porque esse é um tema tão difícil, tão complexo, que a gente tem a opção de ir pela árvore da vida e simplesmente deixar rolar, o que o Wade faz. Mas eu acho que o ser humano evolui, isso eu aprendi na Cabala, buscando. O tempo todo cruzando a árvore do conhecimento com a árvore da vida. Você pode viver empiricamente pela árvore da vida? Pode. Mas essa escada vai levar mais tempo para ser escalada. Do que se você mesclar. Do que se você mesclar conhecimento, intuição e crença. A verdadeira religião é aquela que fala, olha, creia na inteligência divina, creia na perfeição, mas não pode ser só isso. Você tem que ir lá e viver o mundo real, sair aqui do microfone, ralar o joelho, errar. Isso é a árvore do conhecimento. Você tem que viver. Você é um ser humano falho. Isso ele faz muito bem, mas ele tem que se dar o direito também de encarar o seu lado espiritual, entendeu? Mas é que eu não acho que ele não encara. Eu acho que você tem essa visão. Eu acho que... Coitado, ele virou o tema. O tema é o Wade. Não é religião, o tema é o Wade. Ele já transitou na católica, ele já transitou na própria cabala, ele fez um pouco. É que eu acho que ele é reservado com algumas coisas. Então, eu vivi situações extremas na vida, tanto quanto ele, né? E o Wade, se ele não tivesse uma espiritualidade muito bem enraizada, ele não teria passado pelo que nós passamos com maestria, né? Só que talvez ele não seja uma pessoa de falar isso, de mostrar mas dentro dele, certamente isso é trabalhado. O primeiro ponto é, a gente não tem que fazer comparações. Sim, zero comparação. Eu acho que ele é um exemplo interessante. Porque se você pegar 8 bilhões de seres humanos, cada um tá seguindo a árvore da vida pelo seu caminho. É o seu caminho, e todos estão corretos. Vamos fazer uma analogia aqui. Nós estamos combinando fazer o caminho de Santiago, que eu
joguei a toalha porque meu joelho não dá nem para fazer o caminho até a Praça da Sé. Vai na Nossa Senhora mesmo. Quem sabe Nossa Senhora da Aparecida ainda dê. Mas o que é o caminho de Santiago? É a árvore da vida individual, entendeu? Porque no caminho de Santiago você não está racionalizando. Você não está tentando definir Deus, você não está se comparando, eu não estou me comparando com o Eide, a Juliana não está se comparando com o Augusto. Você está vivendo o seu caminho ali com seus enfrentamentos interiores, porque não dá para você ficar 15 dias caminhando sozinho por uma trilha e fugir de você mesmo. Não tem como. Então, o caminho de Santiago é você mergulhar para dentro de si, com seus monstros, seus fantasmas, suas luzes, tudo que você tem, reconhecer quem você é e fazer uma descoberta. Então, voltando, o Eide é uma analogia para nós aqui, não é? É uma analogia do Eide o Eide deveria fazer o seu caminho de Santiago, entendeu? Ele foge um pouco disso, fala, não preciso, porque eu tenho isso. Talvez ele faça de outra forma. Talvez. Ele faça de uma forma que não é a lógica. Não é a lógica. Né? Porque na contramão disso, você tem muitas pessoas que fazem 10 caminhos de Santiago e te empurram da escada. E a gente sabe que o nosso querido Eide, ele está num degrau acima do meu, eu reconheço espiritualmente, acho que está mesmo, mas é aquela mão. Para qualquer pessoa. Incrível. Para qualquer pessoa, né? E você acha que uma pessoa que você falou que dessa coisa emocional e não racionalizar tanto, você acha que é mais fácil você se espiritualizar se você é mais emocional do que racional? Ah, sem dúvida, gente, sem dúvida. E aí nós vamos chegar num tema difícil de discutir, Ju. Foi sem querer. Mas é difícil discutir, se falar. Coincidentemente, é um trechinho eu estou lendo um livro chamado O Contato, que foi escrito pelo Carl Sagan, que foi um dos maiores cientistas que já povoaram o século XX, e ele foi o maior cientista do século XX, junto com Stephen Hawking, digamos assim, né? Ele é um cara que estudou pela primeira vez buraco negro, buraco branco, caminho de minhoca, temas Nárnia total, aí astrofísica e tal. E ele escreveu um romance chamado O Contato, onde ele fala desse limite entre ciência e espiritualidade. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nesse livro ele descreve os seres humanos mais fracos, mais defeituosos, os maiores cientistas que ele conheceu na vida dele. Os maiores gênios que estão lá em Stanford, em Harvard, ganhando o prêmio Nobel de Física, e são seres humanos fracos, defeituosos, inseguros, cheios de problema, porque são os caras que, sabe, subiram pela árvore de conhecimento que nem um rojão, mas na árvore da vida eles estão aqui embaixo. Eles são gênios tecnológicos, mas eles não são seres humanos completos. Isso não deve ser uma regra. Nunca, não existe regra para nada. De novo, não existe. Mas, em geral, quanto mais o cara se desenvolve por esse caminho aqui, mais medo ele tem de escalar a árvore da vida. Você vai falar, eu sou ateu, porque eu só acredito eu sou Darwin, só acredito na teoria da evolução. Isso é maior, sabe, da história? Criacionista ou darwinista? São duas linhas diferentes. Duas linhas de pensamento hoje no mundo que se debatem. Ah, você é criacionista? Eu não quero saber de você. É que nem ser extrema esquerda, ser extrema direita. Mas explica para quem não sabe o que é um e é outro. O Darwin é o cara que acredita na evolução pela genética, não por Deus, não pela perfeição divina. Viemos dos macacos. Viemos dos macacos e vamos evoluir. Isso não é negação de Deus, gente. Isso não é negação de Deus, é o contrário. É o reconhecimento pleno de Deus. É a maravilha da natureza permitindo que você evolua. Nós somos 90% DNA de um chimpanzé. No entanto, a gente é completamente diferente do chimpanzé. Como é que você explica isso? Pela árvore de conhecimento. Esse 1% foi o toque divino. É o toque divino, é o toque de Deus, que é a consciência. Você quer explicar o que é espiritualidade? Explica a consciência. Por que eu adoro a inteligência artificial? Adoro. Adoro. Mas pouca gente sabe
que eu acho a inteligência artificial burra, extremamente burra. Quanto mais ela evolui, mais burra ela fica. Mais ela acha que consegue plagiar o ser humano, quando isso nunca vai acontecer. Olhando situações diversas e tentando comparar 100 situações para prever a situação 101. O ser humano não é assim. Tem a consciência. O ser humano é a consciência. Quando se põe um fato aqui em cima da mesa, nenhuma das 3 pessoas que está nos assistindo pode prever o que a Juliana vai deduzir ou o que o Augusto vai deduzir. Porque a nossa consciência é imprevisível, é não programável. A inteligência artificial é meramente árvore do conhecimento, ela é burra. Porque ela não percebe que ao escalar essa árvore, num certo momento tem um insight, eu vou por um caminho que ninguém previu. Então podemos dizer Isso que é a divino. consciência é a alma? A consciência é a alma. Olha lá, chegamos num ponto. E isso, se você estuda, por exemplo, você estuda a Cabala fala isso claramente. É um tripé. Corpo, mente, espírito. As pessoas misturam mente com espírito, não é? A mente é o software. É racional. O software. A sua inteligência. O corpo é o hardware. E o espírito? Não é hardware nem software, porque você não consegue botar espírito numa máquina, entendeu? O espírito é a consciência, que é o que faz o Eide único, a Juliana única, o Luciano único. É a alma do negócio. É a alma do negócio. Não à toa existe esse slogan. É a alma do negócio. Parabéns, é isso aí. Ai, gente, é isso. Muito obrigada. Concluímos. Não. Agora eu vou engrossar. Agora eu vou trazer religião, espiritualidade para o desafio de um jovem de 13 anos, ou de 16 anos, ou de 21 anos. Você pode imaginar pessoas na nossa família com essas idades e que não querem saber de pensar em religião, em pensar em espiritualidade. Eles querem viver a vida deles, eles querem mergulhar na internet, descobrir as coisas. Vamos lá. Como é que você com 13 trabalha... anos, você estava super comprometido com a sua espiritualidade. Não estou falando da religião que você ia na missa. Com a sua espiritualidade, eu acho que isso é um caminho que vem com a nossa maturidade, conforme a nossa vida vai acontecendo. O que te leva à espiritualidade? Situações da sua vida, onde você passa por situações e que você precisa de fé para passar, que você precisa de uma coisa que você tira de dentro de você para passar. É muito difícil. Você consegue ensinar religião para uma criança, mas espiritualidade eu considero um caminho autodidata. Eu não acho que é um caminho que você ensina. Eu acho que é uma busca de cada um e que tem um tempo de cada um. Tem gente que tem 60 anos e não está pronto para encarar a espiritualidade. Né? Então a gente não vai conseguir impor nem para o de 13, nem para o de 16, nem para o de 21, nem para o de 50 a espiritualidade. Cada um vai ter o seu momento. Então, Ju, eu vou concordar 100% com o que você falou, mas vou discordar, que é o paradoxo do debate, né? Você tem que concordar com a pessoa, respeitar o ponto de vista, mas... trazer uma outra coisa. E trazer um outro ângulo que você evolua a partir daí. Vamos fazer uma analogia aqui. Eu vou ensinar alguém a dirigir um carro, a pilotar um carro. Ele tem que ir na autoescola, ele tem que aprender as regras do trânsito, ele tem que aprender se usar a embreagem, porque senão não consegue tirar a CNH. E depois ele vai pilotar pela vida fora. Alguns vão virar Rubinho Barrichello e outros... Eu adoro o Rubinho, hein? Estou usando o Rubinho aqui como exemplo de um ótimo piloto, Felipe Massa. E outros vão bater o carro, vão ralar a roda como você. Eu não empresto carro para a Ju porque ela rala a roda. Mentira. De todos os... Rala a roda, barbaridade. Mas enfim, a religião é isso. É você dar essa partida na pessoa, ensinar os rudimentos. Dali para frente é com ela. Agora eu vou comparar a minha geração com a sua geração educando filhos. Na minha geração, meu pai dizia, olha, eu sou católico porque eu sou católico, minha mãe foi, minha avó foi e portanto, você vai ser também. Eu te batizo, eventualmente eu te crismo, você vai fazer a primeira comunhão e daí para frente você vai assistir missa. Enquanto você estiver em casa até os 18 anos, você vai na missa do domingo comigo, e daí para frente é com você. E aí cada um achava o seu caminho espiritual. Hoje não tem nada disso. Tem primeira comunhão, tem batizado e para aí.
ninguém vai mais na... Ju, eu conheço muita gente que vai na missa, sim. Conheço muito. Mas é que aí... Hein? Não, é que aí... Como é que você dá esse motor de combustão inicial pro cara aí, deixa eu te falar. Da vida? O pai te obrigava a ir na missa porque era uma coisa que ele fazia. Você nunca me obrigou a ir na missa. Mas você não ia na missa. Já foi uma troca de padrão de comportamento. Mas é porque hoje em dia existem várias... E hoje nem missa tem, Tem entendeu? um monte de missa. E foi na missa ontem à noite, por exemplo. Existem várias religiões que antes não tinha tanta opção ou não era visto da mesma forma que é hoje. Então eu acho que não é a missa de domingo que te leva para a espiritualidade. Ela pode te levar para a espiritualidade católica. Você já discutiu Deus com seus filhos? Não. Você teria coragem? Porque eu fico imaginando, né? Seus filhos, não, você tá meus pondo netos. Eles num patamar muito diferente da gente. Eu acho que você, na idade deles, era igual, só que você talvez tivesse ido em mais missas. Eles foram batizados, eles fizeram primeira comunhão. Vou para fazer encontro de jovens também. Sabe, a religião da minha idade... Eu não aprendi minha espiritualidade com você, so sorry. Eu sei. A religião da minha infância assustava a gente. Punha medo da gente. A gente era obrigado a pensar nesse assunto por medo. Não estou dizendo que isso é bom, não, hein? Olha, se você não for na missa, você vai pro inferno. Você vai para o inferno. Olha, se você não souber decor, Ave Maria, crente dos padres, sei lá mais o quê, Pai Nosso, esse é pecado. Esses medos todos obrigavam a gente a pensar. Para a gente se libertar dos medos, a gente era obrigado a pensar em religião primeiro, em espiritualidade depois. Eu arrisco dizer que aos 15 anos, 16 anos, eu já tinha conceitos de espiritualidade, de religião. Que você não teve aos 16 anos e o seu filho jamais. De religião, talvez. De espiritualidade, não acho que você tinha. Não sei. Faz tanto tempo que eu já nem lembro, mas eu li essas coisas, eu me contestava. Então, vamos lá. Você teve um começo muito mais embasado... Muito mais... no trilho. E você acha que isso fez você uma pessoa mais espiritualizada que eu, necessariamente? Não fez. Mas então, me obrigou a pensar, a mergulhar para dentro de mim, de um modo que talvez eu não tenha conseguido você fazer isso, mas você achou teu caminho maravilhosamente bem. E hoje eu não sei se falasse, vai discutir Deus com seus netos? Eu não sei fazer isso, Ju. Eu não sei fazer isso. Eu discuto tudo com eles. Deus, não. Eu sigo com essa opinião. É uma jornada individual. Concordo, eles vão ver, sim. Eles assistem os exemplos que a gente dá, as coisas que a gente pensa, porque eu acho que a espiritualidade e a religião, elas têm muito de comportamento, né? A gente vive de uma forma que é de uma pessoa boa, do bem, a gente reza com eles, isso a gente sempre fez. Que é o que você faz geralmente com uma criança, né? Aí você batiza ou não, você crisma ou não, você faz encontro de jovens com Cristo ou não, e você dá um norte. Mas a busca real é mais madura e é individual. Eu não acho que... O que eu quero dizer é assim, ok que seu pai te pôs numa estrada que te fez pensar, você já me pôs numa estrada diferente. E eu achei o meu caminho, porque você já não era a pessoa que ia na missa. Então, eu já não tinha essa história de ter que todo domingo, que é pecado, que eu tenho que pensar, que se eu não fizer isso, eu vou pro inferno. Eu já não tinha. E, no entanto, eu fui pro Encontro de Jovens com Cristo e eu ia na missa aos domingos. Você não, mas eu ia. Já era adulta, já tinha meus 20 e poucos anos. Você achou o teu caminho, achei maravilhosamente. Então, eu acho que as pessoas acham o caminho. O Luciano achou o dele, de alguma forma, né? E não dá para dizer quem é mais espiritualizado. Todos somos, cada um do seu jeito. Isso nem é uma competição, nem uma hierarquia. Mas eu ainda acredito que é um caminho de cada um. E que ele vem porque a vida vai te pôr diante disso. Se você não fizer nada, a vida vem aqui e te põe numa situação onde você vai ter que parar para pensar. Olha, vou polemizar um pouco. Você acha que vale a pena você gastar tempo, gastar vida... pensando, discutindo ou tentando praticar religião, se você quiser um caminho formal, ou espiritualidade, se quiser um caminho mais espontâneo, árvore de conhecimento, árvore da vida, que a gente já falou, se isso não te der nenhum resultado prático para o seu bem viver, acho que não, né? Você há de conviver. Então, vou pensar comigo.
o que eu busco quando eu tento achar o meu caminho espiritual? Eu busco ser compassivo. Ser compassivo é uma coisa muito difícil. Ter compaixão. Ou seja, eu estar o tempo todo parando de olhar para mim e olhando em volta e ver o que está acontecendo com o mundo à minha volta. Isso é ser compassivo. Não adianta eu ter uma família linda, uma vida linda, todo mundo com saúde, se a minha volta tem gente miserável, sofrendo. Para mim, religião é aprender a olhar para fora. O que eu procurei ensinar para vocês a minha vida toda é ser compassivo. Fala, gente, não me importa se você vai na missa, mas se você vê uma pessoa... eu vou explicar para você o que é religião para mim num exemplo que você viveu. Eu acho que até já contei isso aqui num podcast. Nós fomos uma vez para que lugar de mergulhar, a água Bonito. Para Bonito. Eu sempre confundo Bonito com Pantanal. Bonito fica no Pantanal, mas Bonito não é o Pantanal. É uma região do Pantanal que tem águas cristalinas, né? E a gente chegou em Bonito, eu, você e o Luciano, sem reservar um passeio. E, para nossa surpresa, chegamos no hotel. Não tinha nada. A gente quer reservar os... Não, você não reservou? Pô, cara, você vai provavelmente ficar 4 dias em Bonito e não vai ver nada, porque os passeios estão todos lotados. E aí a gente foi batalhar, descolar uns passeios, conseguimos alguns passeios, mas não conseguimos os passeios top. No penúltimo dia a gente conseguiu um passeio top, que acho que era Rio da Prata, que era um lugar que tem aqueles cardumes enormes de peixe e tal, e a gente estava vibrando. No nosso último dia, a gente ia para o Rio da Prata. Aí nós sentamos para jantar, conversando e tal, e a gente ouviu a conversa na mesa de trás, que era uma família de japoneses, você lembra? Uhum. Que vieram do Japão para visitar Bonito. E não tinham passeio. E cometeram o mesmo erro que nós, não tinha nenhum passeio, eles iam embora. Aí eu não falei nada, mas um de vocês, eu não lembro se foi você ou o Luciano, falou, pai, posso dar os ingressos para os japoneses? Eu falei, nossa... Vocês querem? Tudo bem. E um de vocês, ou os dois, se ergueram e falou lá e deram. Lembra disso? Lembro. Isso é religião. Então, isso é uma coisa que vem de todos os exemplos que a gente vê em casa. Mas eu acho que isso que a gente conseguiu passar para vocês, hoje está mais difícil de passar para os nossos netos. Não acho. Não, acho que eles são que mais compaixão. tecnológicos. Eu não acho. Não acho de jeito nenhum. Você acha que as crianças são compassivas hoje? Eu acho que elas são. Não posso falar de todas, mas eu acho que elas são. E eu acho que elas também fariam isso. Que legal saber disso. Acho mesmo. Porque na idade, pelo menos das minhas crianças, você já percebe, você pode não saber nada, muitas coisas da vida deles, do futuro, mas você já percebe se eles são bons ou não. Eu lembrei de um outro exemplo que confirma um pouco isso que você está falando. Quando a gente foi, esses 3 dias que a gente ficou em Interlagos agora para ver a Fórmula 1 com os meus netos, fomos para Interlagos, maravilhoso, mas duro também, 3 dias o dia inteiro, um perrengue para chegar, para sair, mas foi maravilhoso pela convivência com os meus netos, com o Eide, durante 3 dias, né? E na entrada tem um monte de gente vendendo coisa, vendendo camiseta, vendendo boné, né? Então, quando nós chegamos lá em cima, tinha um cara vendendo boné por, acho que R$80 o boné. Eu ia comprar 3, falei, eu pago 150 os 3. Aí comprei os bonés por 150, iguais, 3 bonés da McLaren, um para cada um. Quando a gente saiu do autódromo, depois do Grande Prêmio, o mesmo boné estava sendo vendido por R$10. Você acredita? Mas, enfim, não é essa a história que eu quero contar. Quando a gente entrou no autódromo na primeira vez, já tínhamos comprado os 3 bonés e pago R$50 cada um, veio um senhorzinho, cara de coitado, com um filhinho pequenininho, uma gracinha o menininho, e o menininho tentando vender os bonés pra gente, que eu tinha acabado de comprar. E aí eu falei, putz, eu vou comprar o boné de novo, já tenho. E aí eu fui negociar, o Wade falou, não negocia, paga o preço que o cara quer. E eu comprei 2 bonés, né? E eu falei, meninos, agora o que vocês vão fazer? Aí um deles falou, vô, acho que foram os meninos, ou ele não lembro, mas acho que foram os meninos. Devolve o boné para ele que eles vão vender de novo.
Então, é mais ou menos a O Rio da história de Prata. Bonito do Rio da Prata acontecendo com o Boné agora com os meus netos. O né? que volta ao que eu sempre acho, nada ensina mais que exemplo. Nada, não tem palavra que ensine mais com exemplo. Nunca. Não tem. Não tem. Mas a espiritualidade mesmo, ela é um caminho de cada um, né? Por exemplo, você acha que uma meditação te leva para uma espiritualidade? Opa! Super. Eu consegui levar isso para o Bruno muito novo. Claro que não é uma pessoa que medita todo dia, nada disso. Uma vez no ano, 2, 3, mas ele reconhece isso como um recurso de mudar coisas que ele está sentindo. Ele sabe que ele pode lançar mão desse recurso. Eu não consigo fazer isso com o outro, porque eles são diferentes. O caminho do outro vai ser diferente do Bruno, né? Então, mesmo dentro da mesma família, existem essas diferenças. As pessoas, elas acham esses caminhos, cada uma do seu jeito, cada uma da forma que encaixa para si próprio, Não né? tem que forçar nada, né, Ju? Acho que a gente tem que ir dando opções, mostrando que existem opções, mostrando com o nosso exemplo, mas o que funciona para um não vai funcionar para o outro. Para um talvez funcione ir na igreja, para o outro não. Para o outro funciona meditar, para o outro funciona o budismo, para o outro não vai fazer nada até cair uma bomba na cabeça dele e ele ter que reagir, porque também existe esse formato. Você falou em cair uma bomba, isso me leva a um dilema que eu tenho para entender espiritualidade, para entender evolução humana, que são as guerras, né? E você imagina, eu diria que todas as guerras, se não todas, 99,9% das guerras da humanidade tiveram como gatilho religião. Em nome da religião, os cruzados foram matar, roubar, destruir e trazer as coisas para o Papa, para a religião católica. Depois os templários, depois teve Guerra dos 30 anos, Guerra dos 100 anos, sempre religião no meio. E hoje, islamismo versus judaísmo, provocando uma guerra horrorosa. Como é que a gente explica que, passados milênios, 2000 anos do exemplo de Cristo, para quem acredita, eu acredito plenamente, veio para nos dar uma referência. Falar, gente, ó, tô aqui, ó, vou explicar para vocês como é. Vou morrer para explicar. Vocês entenderam? Agora usa essa referência para evoluírem. E passados 2000 anos, a gente está fazendo exatamente a mesma coisa que foi feita com ele. A gente está se matando em nome da religião. Como é que se explica isso? Onde está a evolução humana? Não estou falando de evolução tecnológica. Esquece a árvore do conhecimento. Estou falando, a árvore do conhecimento, a gente está aqui. Mas na árvore da vida, a impressão que tem, que a gente sobe e desce. Você entende isso? Não é sobre a religião, né? Não é sobre a religião. vaidade. As guerras não são sobre a religião. A religião é um pano de fundo, né? Você acha que, por exemplo, essa vaidade, matança em Gaza hoje é vaidade? De quem é aquilo? Eu nem preciso daquele território, mas eu quero que ele seja meu. Você tem um ponto legal. Eles não estão ali brigando porque eu quero que as pessoas de lá parem para me ouvir e entender por que eu penso desta forma. Até porque o que é Gaza, né? Um pedaço de nada, de terreno árido, no meio do deserto. É sobre poder, é sobre vaidade, não é sobre religião, não é sobre fé. Não é a sobre religião espiritualidade. É um pano de fundo. É só a bandeira para justificar, né? Você tem um bom ponto. O Putin mesmo, né? Será que ele precisa da Ucrânia? Agora, existe aquele lado de pessoas que nascem aprendendo que o certo é A, B, C e que você tem que matar se a pessoa for diferente. Aí a gente já entra numa outra história que é uma coisa que raizam na sua cabeça desde que você se entende por gente, que você entende aquilo como uma verdade absoluta, que você tem que morrer por Alá ou matar por Alá. Pelo amor de Deus, não estou fazendo disso uma coisa generalizando, existem muçulmanos espetaculares, não tem nada a ver. Mas existem alguns que têm esse negócio, o Estado Islâmico, por exemplo, né? Cara, a pessoa nasceu, cresceu... Se você trouxer para o lado do cristianismo, a Inquisição foi tão violenta ou mais do que o Estado Islâmico. Torturava populações, perseguia populações inteiras, em nome de Deus cristão. Então tem dos dois lados. Tem dos dois lados, né? Estou falando desse só porque é uma coisa mais recente na história, mas... Agora, isso que você está trazendo significa que o mal
ele tem um papel na evolução espiritual. Sem o mal, é a história do erro que a gente falou. Mas aquele cara, ele não acha que ele está fazendo mal. Pois é, isso que é louco. Mas eu digo, o mal, por exemplo, o mal da Inquisição teve um papel para reconstruir a igreja com valores melhores depois que a Inquisição desapareceu. A Segunda Guerra Mundial, o Holocausto foi terrível, mas criou uma Alemanha renovada que não existiria sem isso. E possivelmente a guerra em Gaza vai também mudar a cabeça de judeus e de árabes, de libaneses, de... E ali eles também estão carregando uma cicatriz que eles têm, né? De milênios, né? De tudo que aconteceu, de toda a história da Segunda Guerra Mundial. Então, vem tudo nessa hora, não é só sobre Gaza, entende? Gaza é o estopim de uma história, mas vem a história inteira, né? Na brincadeira, quando você começa a analisar, assim, eu não sou uma pessoa apta a analisar guerras, eu não tenho profundo conhecimento. Teremos um convidado maravilhoso para ele. Nossa, aguarde, hein, gente. Surpresa, não vou nem falar. Surpresa, um cara aí... Mas eu acho que é sempre sobre poder, é sempre sobre uma disputa por uma coisa que às vezes nem é relevante. Então, eu acho que... Vou voltar para Nárnia um pouquinho só, tá? Eu acho que o mal é necessário. Sem mal não tem bem. Sem mal não tem bem. Todas as coisas antagônicas são necessárias. O que é claro e escuro? Se você não enxergar o é claro, o você não oposto sabe. do outro, não. Um é omissão do outro. O escuro é simplesmente tirou o claro. A falta da luz. Só existe a luz. Mas se você não apagar essa luz, você não dá valor para ela. Você não entende. Você não percebe. Você não percebe. Se você não tiver luz, você não existe. Se você não tiver escuridão, você não percebe a luz. O valor da luz. Então, a gente tem que aceitar que ao longo de milênios a maldade existiu, continua existindo como o que a gente chama de mal necessário, né? Como um contraponto. Como um contraponto para a gente valorizar o bem, né? Você fala muito aí dos pequenos milagres da vida, que, confesso para você, faz razoavelmente pouco tempo que eu comecei a percebê-los, a prestar atenção. Eu acho que a meditação foi um caminho, conversar com você foi um caminho. Você sempre falou isso para mim, sempre pai. falo, porque a gente para de perceber. Presta atenção na respiração, presta atenção, olha, quanto vale poder pegar essa xícara e levar até a boca? E o xixi, gente, xixi é maravilhoso. Essas coisas, né? E a gente só valoriza esses pequenos milagres da vida quando eles faltam, né? Vou voltar ao exemplo da Luciana Gimenez, que eu estava ouvindo ontem num podcast. Ela falou, olha, aqueles meses que eu passei de perna quebrada me fizeram valorizar absurdamente o fato de eu poder andar. O cara, a blogueirinha, ela estava na blogueirinha, a blogueirinha estava perguntando, mas, putz, você já se recuperou 100%? Ela falou, não. Então você está com um salto agulha aí desse tamanho. Eu falei, não, mas exatamente para lembrar pela dor que eu sinto na perna ruim que eu já posso andar. Se eu não tivesse a dor que provoca o salto agulha, eu não ia lembrar do perrengue que eu passei. Eu quero levar essa lembrança do perrengue pro resto da minha vida. Então, olha que imagem forte dessa. Isso que eu tento falar e tento me lembrar cotidianamente. Talvez a gente não precise perder para perceber, porque é tão abundante o que a gente tem, é tanto, todos os dias da vida, que se a gente perceber, a gente não precisa perder. Eu discordo, Ju. Eu acho que a abundância vicia, sabe? Nós já tivemos... Você para de perceber. Nós já tivemos o Marcelo Steinberg aqui num episódio maravilhoso que a gente fez sobre julgamento e misericórdia. Ele foi meu professor de cabala, foi um dos, mas foi o principal e continua sendo a minha referência nesse assunto. Essa era a nossa discussão de fundo, onde nós nunca chegamos num acordo. O Marcelo dizia, olha, se você lê o que é certo, se você se instruir, se você observar, você não precisa sofrer. E eu dizia, Marcelo, não concordo. Eu acho que se a gente não meter o pé na lama, se a gente não cair, quebrar a perna, se a gente não ralar o joelho, a gente não a gente vai de mil formas, mas eu estou falando que você aprender a valorizar coisas que você tem em abundância e ser grato
pela vida, por acordar todos os dias, vai facilitar o seu caminho. Você vai, talvez, pegar alguns atalhos. Não é que você não vai passar por coisas difíceis, porque todos nós vamos, mas você vai saber passar. Porque daí, na própria dificuldade, você vai saber valorizar. Se você não sabe valorizar a sua visão, quando você tiver uma dificuldade, você não vai saber valorizar a dificuldade. E você só aprende valorizando e dando sentido para a dificuldade. Mas eu acho que isso só acontece depois da experiência vivida. Meu exemplo, a alegoria que eu mais gosto, né? Filhos do Bill Gates. Pô, filhos do Bill Gates não precisavam estudar, não precisavam nada. Eles precisavam ser burros. Eles precisavam ser filhos do Bill Gates e enjoy the life. Aproveita a vida, iate, avião, namorada. Não vai ter a menor graça. Pois é, mas por que o Bill Gates provavelmente mandou o filho entregar jornal, com aquela imagem padrão que a gente vê em filme americano no fim de semana, trabalhar no McDonald's nas férias, ralar para ter uma mesadinha e valorizar o dinheiro, porque intuitivamente a gente sabe que se a gente não deixar no processo de aprendizado o jovem, a criança, o adolescente, até o adulto, cair e levantar para valorizar, olha, agora que eu sei o quanto é duro ganhar minha mesadinha de $100, eu vou saber valorizar o bilhão do meu pai. Entendeu? Isso vale para tudo na vida. E não existe ser humano que não vai cair. Você pode ser a pessoa mais grata do mundo, você vai cair. Ingenuamente a gente procura o caminho onde não há queda. Você não procura o tempo... sonho. Eu sonho com a sexta-feira. Cara, pálida, valoriza a segunda. Amo, meus filhos ficam revoltados. É duro, as pessoas não pensam assim, entendeu? Você está sempre pensando, quando as férias chegarem, quando eu conseguir aquele emprego, quando eu comprar o carro. Elas não estão vivendo agora. Você está vivendo agora. Nós já discutimos aqui. Só tem o agora. Só tem o agora. E no agora tem perrengue. Todo dia. Agradeça aos perrengues, porque são os perrengues do agora que vão construir o agora que vai acontecer amanhã muito melhor que o hoje. Mas é isso que eu estou te falando. Se com toda a abundância que você tem diariamente, você aprender a ser grato, quando você estiver no perrengue, você vai saber enxergar um proveito que você vai tirar ali. Porque não existe não ter o perrengue. Então, temos que aproveitá-lo ao máximo e aprender com ele. Ou seja, a espiritualidade é a gente saber valorizar a vida como ela é, não como a gente fantasia que ela deveria ser. É isso, né? E é difícil, né? A gente está tentando sumarizar numa frase uma coisa complexa, né? Você valorizar a vida pelo que ela é, não pelo que você imagina que ela deveria ser. O dia que a gente conseguir isso, eu não consegui ainda, acho que vou precisar de milhares de encarnações para chegar lá, acabou. Porque essa árvore, essa escada da vida, do aprendizado, ela não precisa ser eterna. A partir do momento que você entender que eu sou você e você é eu, acabou. É só esse entendimento. Não você precisa é o outro. Mais, não precisa passar os perrengues mais, porque você entender, aprendeu. não acho que é só entender. Entender até praticar, entendo. Né? É conseguir viver isso plenamente. Eu acho que a gente até pratica em alguns momentos. Que é a compaixão que nós falamos aqui. Mas né? a gente, enquanto ser humano, a gente não consegue fazer isso plenamente. O tempo todo. Mas, em alguns momentos, já é um passo. Bom, é isso, pessoal. Esse assunto poderia durar horas, 5 horas, porque ele tem muitas vertentes e ele tem muitos afluentes e não existe uma verdade absoluta, né? O importante é a gente estar disposto a debater, ouvir a opinião dos outros e tirar as nossas conclusões. A gente adorou estar aqui, né? Olha, e eu adorei, principalmente porque esse é um assunto que a gente não entende nada. Você fala, pô, eu entendo de espiritualidade, não entende nada, ninguém entende nada. A gente está o tempo todo descobrindo. Então, esse foi um programa, foi um episódio de descobertas para nós. Isso, olha que é interessante, a gente discorda muitas vezes aqui de muitos assuntos. Nesse, mesmo quando a gente discordava e o outro explicava, a gente falava, é verdade. É isso. Porque tem muitos pedaços aí nesse imbróglio. Não percam o próximo, que vai ser melhor. Tchau, gente.